Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar a si mesmo assentados como estão. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Esse Herodes é o Herodes Agripa I, ele é neto do Herodes o Grande, esse Herodes aqui. E diz o texto, prendendo alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, era Páscoa, celebração da Páscoa naquela semana. E os irmãos se lembram, era costume muitas vezes condenar alguns presos à morte e soltar alguns, como aconteceu com Jesus e quando soltaram Barrabás. Pedro agora também foi preso. É interessante que esse Herodes aqui, diz o texto que ele prende, ele mata Tiago, irmão de João, e prende também a Pedro, porque ele viu que isso era agradável aos judeus. É interessante que esse Herodes, ele tinha um relacionamento bom com os judeus, em alguns momentos até de ajudar, em algumas campanhas, em algumas situações, a liderança judaica. Lembram que no início de Atos dos Apóstolos nós vemos a perseguição dos judeus mesmo, dos fariseus, dos escribas, daqueles que professavam temer a Deus de Israel, e aí perseguindo a igreja, perseguindo os apóstolos, não reconhecendo a Jesus como Senhor, prendendo Pedro lá logo no início, acontece o Pentecostes, Pedro faz aquele grande discurso, ele prega muitas conversões, a cura daquele coxo, eles o prendem, tentam impedi-los de continuar pregando o evangelho, e a palavra diz que eles não conseguem impedir, porque a multidão, o povo todo, não tinha como duvidar do milagre que tinha sido aquele homem com mais ou menos 40 anos de idade, nasceu coxo, de nascença ele era coxo, aleijado, e agora foi curado naquele momento, na porta, no templo, quando eles oram por aquele homem. Aquilo trouxe um alvoroço no meio do povo, muitos começando a seguir, e muitos outros milagres passaram a acontecer, Pedro pregando o evangelho, a perseguição, tentando impedir que eles continuassem pregando. Não conseguiram, tiveram que soltá-los, e aí tentaram até fazer com que eles não pregassem mais, ou não falem mais nesse nome. Lembram desse episódio? E aí Pedro fala, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Como nós vamos negar o que temos visto e ouvido? Tremendo, não é? Por isso que eu gosto de falar aqui sempre, irmãos. Não fique apenas com ouvir. Busque a Deus e peça experiência com Ele. Muitos, eu comecei o culto falando isso, têm conhecido a Deus de ouvir falar, mas não sabe quem Ele é, porque nunca o experimentaram. Você precisa buscar a experiência com o Senhor. Ele é vivo. Deus tremendo e presente. Não conseguiram impedir. O evangelho continuou sendo pregado, 3.000 convertidos, daqui a pouco mais 5.000 convertidos, vidas sendo curadas, sendo restauradas, mas a perseguição continuando. Há curas, cura do coxo. Um pouco antes aqui desse texto, nós vemos Pedro curando Enéas, ressuscitando Dorcas. E o evangelho está sendo pregado, o Nazareno está sendo conhecido. Isso está trazendo problema para o mundo do pecado, da corrupção, da mentira, do engano. Irmãos, os irmãos acham que o inimigo, ele se levanta, ele se preocupa com quem está andando do jeito que ele gosta? Os irmãos acham que o inimigo fica preocupado com quem está só pregando heresia ou falando nada com nada e não levando nada a lugar nenhum? Ele não se importa com isso. Ele não se importa com quem está buscando e vivendo aí de qualquer maneira no pecado. Ele se levanta com quem está buscando santidade, temor ao Senhor e quem está pregando o evangelho de verdade com a vida e trazendo transformações. Aí o inimigo se levanta e tenta impedir. E o texto diz que Herodes, então,
ele tenta impedir. Nós estamos no mês de agosto, mês de missões. E o Senhor nos deu uma missão. Nós temos uma grande comissão, que se repete nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E é interessante que Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, são os feitos dos enviados, né? Os feitos daqueles que foram enviados. Apóstolos, no grego, ele também pode ser traduzido por enviado. E aqui a gente começa a ver os feitos dos enviados. Os crentes receberam poder do Espírito Santo. E eles começaram a pregar o evangelho e obedecer à ordem de Cristo. Buscar comunhão, viver o evangelho, ajudar os pobres, ministrar a palavra, curar os enfermos, expulsar demônio, fazer a obra do Senhor. E eles estavam obedecendo. Mas o inimigo se levanta contra isso, irmãos. Ele tenta impedir. Lembrei aqui até de uma música que os irmãos cantam muito aqui, né? Que a igreja ninguém pode parar, lembram? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas há um preço, irmãos. Há um preço para a igreja avançar. Há um preço, irmãos, que muitas vezes se paga. E às vezes com a própria vida. Nós vemos aqui alguns homens de Deus foram mortos. Foram mortos. Os próprios apóstolos, depois, os irmãos sabem disso, exceto João, todos foram mortos. Não é? A igreja é perseguida. Mas o evangelho precisa ser pregado. Como eu disse, mês de agosto, mês de missões. Estamos comemorando aí missões. E hoje, como está o evangelho no nosso país, né, irmãos? Graças a Deus. Quantas igrejas, quantos que passaram por nosso meio e hoje muitas igrejas que nós não sabemos nem o nome. Mas alguém pagou o preço. E aqui nesse texto, irmãos, a palavra diz que Herodes tentou fazer o mesmo. Mas havia uma igreja, irmãos, que orava. E eu acho tremendo aqui, a gente vai ler o texto, irmãos. Eu acho tremendo esse texto aqui. E era uma igreja que orava, só essa igreja não era qualquer igreja não, irmãos, uma igreja que nasceu do Pentecostes, igual a nossa, igual eu e você. Né? Tem gente que pergunta, pastor, o senhor parece pentecostal? Eu falei, eu sou pentecostal, porque somos crente. Crente é pentecostal, irmão, nós nascemos no Pentecoste, amém, irmão? Não confunda com pentecostalismo, não é? Mas Pentecoste todos somos batizados com o Espírito Santo, todos nós recebemos poder e autoridade para pregar o evangelho. Amém, irmãos? Nós somos igreja do Senhor. E aqui eu vejo uma igreja que orava. E o texto, os irmãos vão ver, incessantemente. Quem sabe aquele clamor, né, irmãos? Senhor, igual o capítulo 4. O capítulo 4 diz que quando eles foram impedidos de pregar, não conseguiram impedir, tiveram que soltá-los, tentaram impedir deles falarem, eles disseram, vamos continuar falando. A palavra diz que eles vão para a reunião de oração. E eles não pedem para a perseguição parar. Eles oram e pedem, Senhor, dá-nos intrepidez e ousadia para continuarmos pregando. E essa mesma igreja, que buscava a Deus em oração, que clamava a Deus, para Deus dar autoridade para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos e oprimidos, é a mesma igreja hoje, irmãos. O texto diz que essa igreja clamava e orava, irmãos. Quem sabe, né, irmãos, aquela oração, Senhor, Pedro está preso. Vão matá-lo, Senhor. Assim como mataram Tiago, mataram Estevão. Pedro está preso, Senhor. Eles clamavam. Eu acho tremendo esse texto, irmãos. E olha o que acontece. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Ou seja, risco de morte, irmãos. Morte para Pedro. Está decretado morte. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados. Irmãos, 4 escoltas de 4 soldados. 16 homens para me prender. 16 soldados, irmãos, para prender Pedro. Entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma.
para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Morte. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ah, meu irmão, não desista de orar, não. Não desista de orar, não. Se é que você quer isso mesmo, né? Eu costumo dizer que tem crentes que oram, mas parece que não querem aquilo. Porque não insiste. Ele veio à reunião de oração, foi só uma vez. E ele estava orando, parece que ele queria a conversão do marido, parece que queria a conversão da esposa, parece que queria a cura do filho, parece que queria libertação de alguém, mas não quer nada, não quer nada, não. Foi uma vez só que veio na oração. Ele não está liberto ainda, não está curado ainda, não está salvo ainda. Cadê o incessante? Nós já aprendemos que a Bíblia diz que nós não devemos só orar. Devemos orar, clamar, interceder. Ou quando diz pedir, buscar e bater, não apenas se pede, se bate e se busca. Não necessariamente vai precisar de tudo, mas eu não sei o que Deus está querendo de mim e de você. Às vezes Ele não quer só que você ore, Ele está esperando que você jejue. Você consagre a sua vida. Busque um pouco mais. É isso que a gente aprende nas Escrituras, irmãos. Havia uma igreja que acreditava, irmãos, na oração e no poder de Deus. Embora a gente vai ver no texto aqui que parece que alguns não acreditavam muito, não. Interessante o texto, né? Olha só. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Lembram? Haviam essas escoltas, 4 cada uma, 16 soldados, mas quando ele estava lá preso na cadeia, e essas cadeias eram tipo um buraco, haviam níveis. Quando ele estava lá, ele estava acorrentado com 2 soldados do lado dele. Ele dormia. Se Pedro faz algum movimento, talvez para tentar se desvencilhar da corrente, ou até dar um espirro, se o soldado estivesse cochilando, irmãos, ia acordar. O texto diz que Pedro está acorrentado, irmãos, preso. Essas cadeias, irmãos, é para prender mesmo. Não era brincadeira. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro. Interessante isso, né? Porque ele está ali acorrentado, 2 soldadão ali, quem sabe, do lado dele. Fora as sentinelas, que a gente vai ver o texto aqui, em cada portão. E Pedro está ali dormindo. O anjo chega, toca em Pedro, levanta. A Bíblia diz que ele levanta e as correntes caem. Uma luz brilhou. Eu acredito que os meninos lá ficaram cegos, né? Soldado. Não houve reação nenhuma. Eu fico triste que no final do texto, os irmãos forem ver depois, esses homens foram executados. Porque Pedro foi embora. Ninguém achou Pedro mais. Até Herodes morrer. Ninguém achou Pedro. Pedro está fugido. Pedro está se escondendo. E aqueles soldados todos, aqueles 16, foram mortos. É só você ver o finalzinho do texto aqui. Mas eu quero que os irmãos atentem sobre o agir de Deus naquele momento na vida de Pedro. Porque tinha uma igreja orando. Tinha crentes orando, intercedendo pela vida de Pedro. Uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Eu acho tremendo isso também, né, irmãos? Tem que sair correndo igual maluco, não. Calça a sandália aí, ó. De boa, fica tranquilo. Está todo mundo ceguinho aí. E não só a sandália.
Pega a capa também, deve estar frio aí fora. Entendeu? Irmãos, Deus é tão tremendo, né? O Senhor cuida, irmãos, de mim e de você, nos mínimos detalhes. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã, nos mínimos detalhes que você precisar. Qual é o cuidado que você está precisando? Qual é a sua necessidade? O que você está passando? E eu estou falando aqui com você que está aqui nesta noite, então eu acredito que tem irmãos, crentes, que estão orando por você. Você não está sozinho, não. E é bom, né, irmãos? Tomara que aconteça isso com vocês. Bom, no mínimo você tem um, que sou eu, que faço isso por você. Mas é bom, não é bom quando você encontra alguém, começa a conversar, e aí o irmão fala assim, estou orando por você, hein, Samuel? Você vive isso? Você experimenta isso ou os crentes não estão com nada aí? Não é bom? Tem gente que você nem imagina, de repente você encontra na rua, estou orando pelo Senhor, pastor. Estou orando pelo Senhor. Isso quando não fala alguma coisa. Ó, e aí, quando eu estava orando pelo Senhor, ó, tal. Opa! Por isso que é bom ser crente, né? Vai ter alguém orando por nós. As cadeias caíram das mãos, o anjo disse, cinge calças e sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Agora olha só, então saindo seguia, não sabendo que era real. Pedro pensou talvez que era uma visão, ou era um sonho. Não era real. O texto vai falando aqui que Pedro está agindo ali, mas ele acha que está viajando. Só quando o anjo vai embora que ele, puxa, é verdade. Aí ele corre para onde? Para a reunião de oração. Olha só. Ele não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, havia uns soldados, por exemplo, que guardavam um portão. Ele passa, eu acho que ele vai seguindo o anjo, né? Preocupado, né? Ele vai passando assim, olha para os soldados assim, ele... Acontece nada, o soldadão fica tudo paradão. Aí ele vai embora. Quando ele passa a segunda, eu acho que ele deve até ter feito assim, né? Ele passa a segunda e ninguém reage, e ele está indo embora. Só que, de repente, tem um portãozão na frente, fechado. E não é qualquer portão, não. Não é qualquer portão que dá para derrubar, não. Era um portãozão. Diz os historiadores. Não é? E quem conhece? Até quem for lá hoje. Não é? O texto continua dizendo assim. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Aqui todo mundo sabe que aqui começou o controle remoto. Esses portões que tem no shopping, que você pensa que isso é coisa de agora, já tinha lá. Atos dos Apóstolos já tinha esse portão. Não é? O anjo puxou do controle, portão, e Pedro, ó, embora. A Bíblia diz, abriu automaticamente. Ninguém abriu, o portão se abriu. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E aí o texto continua no versículo 12. Considerando, 11, né? Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Qual era a expectativa do povo judaico? Cala a boca, Pedro. Está tumultuando. E sem contar que, segura esse homem aí, que já teve até cura. Teve ressurreição aí, ó. O homem está até ressuscitando gente. Quem vai parar esse homem? O povo já está doido, seguindo ele e crendo nesse tal de Nazareno aí, desse homem que diz que ressuscitou. Eles queriam parar, irmãos. Eles queriam parar. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria.
mãe de João, cognominado Marcos, primo de Barnabé, lembram? Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. A empregada ouviu. E os crentes estão tudo lá orando. Maria, João, estavam orando. Senhor, Pedro, Senhor. Liberta Pedro, o Senhor tem misericórdia, Pedro. Pedro. Estão orando, irmãos. Perseguição, irmãos. Uma loucura. A empregada vai lá, nem abre nada. Ela, quem é? É Pedro. Diz o texto, eu não sei como é que era a voz de Pedro, né? Pedro. Não sei. Mas ela reconheceu e ela levou um susto. Como assim? Estão orando por Pedro, Pedro está preso. Agora, é Pedro, abre. Ela abre nada, ela fica doida, ela fica boba, ela assim não entende o que está acontecendo, sai correndo. Vai lá, na Maria ajoelhada, eu acho. Maria, você está atrapalhando a oração, menina? Não, Pedro está na porta. Para de brincadeira, menina, nós estamos aqui em oração, você vai para cá dizer que o menino está solto, se ele está preso. Está solto, é ele. Aqui alguns crentes que estão orando não acreditam, né? Não é não? A gente é assim, né, irmãos? Está orando, o milagre acontece e ainda fica pensando, será que é mesmo? Ah, não, isso aí foi o médico. Não, foi Deus, não, isso aí é coincidência. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não acredita que de repente foi milagre. Foi intervenção divina mesmo. Ainda que usou o médico, mas foi o Senhor. E a glória é para quem? É para o Senhor. A honra pode ser do médico, você pode dar um presentão para ele, né? Agradecer, dar um beijo nele, que bênção, dedicação. Porque tem médico abençoado aí, né, irmãos? Bênção pura. E alguns reconhecem, foi o Senhor. Tem médico que fala, né, irmãos? Tremendo, né? Hoje em dia tem médico que fala. Pode agradecer esse Deus seu aí, porque, foi Deus, tá? Foi Deus. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro. Tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles disseram, estás louca? Olha só, os crentes orando. Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor. Pedro está aí. Você é louca, menina, está brincando? E ainda elas dizem mais, né? Olha só o que o texto diz. Está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era ele. Então disseram, é o seu anjo. Havia uma crença, né? E a Bíblia fala isso, né, irmãos? Deus, ele deu ordem, liberou anjos para estar cuidando da gente. É claro que quando a Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor, está falando de Cristo Jesus, está falando do Senhor Jesus que está conosco. Mas Deus deu ordem aos anjos também para agir a nosso favor. E havia até a crença, na época da igreja aqui, que Deus designara um anjo para cada um de nós. E de que alguns anjos, muitas vezes, tomavam a forma e se pareciam com a pessoa. Entendeu? O anjo do Vandinho é parecido com o Vandinho. Era a crença que muitos tinham, não é? E aí, quando aparece aqui um homem que é Pedro, primeiro foi a voz, depois quando abriu e ela viu que era Pedro, falou, é Pedro, vem aqui, pegou pelo braço, eu acho, da Maria e levou ela lá. Aqui, é Pedro. E disseram, não, é um anjo. E aí, quando abre a porta, diz o texto, Pedro, sou eu. Sou eu mesmo. Tremendo, né, irmão? Eu acho tremendo esse texto aqui. Alegrou, ficou igual aqui, disseram que era igual uma louca, dizia o anjo, versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago. Esse Tiago agora é o Tiago, irmão de Jesus. E aos irmãos,
e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Cadê Pedro? Cadê o preso? Cadê o cara que estava aqui nas cadeias e com aqueles 16 soldados cuidando dele? Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, ou seja, mortas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Não achou mais Pedro. O texto diz que depois esse Herodes morre. Até algo interessante que acontece, porque os judeus começam a elogiá-lo e dizem que ele tem uma voz e age até como que se fosse um deus, e ele aceita a glória. Quando ele aceita a glória, porque ele não deu glória àquele que merece toda a glória, que é o Senhor. A Bíblia diz que ele morreu comido de bicho, caiu morto. Essa é a história de Herodes. Mas, irmãos, por que eu li esse texto? Chamando a minha atenção e lembrando das missões e a missão que eu e você temos. Eu quero orar e terminar aqui. Mas eu quero só perguntar para você, meu irmão, assim como eu tenho perguntado e orado por mim. O que tem te prendido? Quais são as cadeias e os soldados que têm te impedido de fazer a obra que Deus já colocou na sua mão para fazer? Quais são as cadeias ou os soldados que têm te impedido de você ser aquilo que Deus chamou para que você seja? Um testemunho fiel, vivo, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na rua, lá com a sua profissão, com a sua honestidade, com a sua verdade, com a sua responsabilidade, com o seu compromisso, com a sua santidade, com a sua vida de temor, com a sua piedade que agrada ao Senhor. O que tem te impedido? Porque o inimigo é sujo, irmãos, ele é o mesmo de ontem também. Satanás é o mesmo, derrotado, vencido. Ele é derrotado. Eu e você somos mais que vencedores. Mas se você não acreditar nisso, e ele souber que você tem dúvida de quem você é em Cristo e a obra que Deus tem na sua vida, ele alcança vantagem. Lembra quando nós lemos o texto aqui sobre pecado? Muitas vezes o inimigo alcança vantagem quando você não é verdadeiro. E aí você perde a autoridade de pregar lá no trabalho. Mesmo você chefe, dono da empresa, você às vezes não é justo, não é verdadeiro. Você não trata com amor, confunde as coisas, não sabe lidar. E aí você perde a autoridade de testemunhar de Cristo. Não é assim que acontece? Dependendo da vida que você está levando, você não tem coragem de pregar o evangelho. Porque você sabe que as pessoas não vão querer nem te ouvir. Quê? Quem é você para falar de Cristo para mim? Você é igual a mim, rapaz. Não é assim que às vezes ouve? Você é igual ao fulano, mas que crente é esse, rapaz? Para ser crente desse jeito aí, rapaz? Quero ser não. É triste, né, irmãos? Agora é bom quando você ouve, não, eu conheço o fulano. Ele é crente. Aquele é crente. Aquele não tem problema em ter prejuízo para a glória de Deus. Ele não tem problema em ser perseguido, enganado por causa de Cristo. Aquele é crente. Eu conheço a vida dele. Não é perfeito não, mas aquele é crente. Eu conheço. O jeito que ele trata a esposa, os filhos, o marido, o empregado, o patrão, como ele anda na rua, aquele é crente. Não é bom quando você ouve isso? Mas a gente ouve às vezes ao contrário, não é não, irmãos? Que crente igual aquele ali? Aquele não é crente não, pastor. Aquele é da sua igreja. É da minha igreja, mas meu irmão, olha só, todos somos pecadores. Deus está trabalhando nele, ó. Na minha vida. A gente tem que falar assim, né, irmãos? Claro. Nós temos que falar o que Jesus é poderoso para fazer, restaurar e transformar. Mas quantas pessoas, irmãos, estão se deixando prender e aí não consegue mais pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, ministrar da vida das pessoas, não tem coragem mais de chegar assim, ó, Senhor, abençoa esse menino, abençoa, Pai, abençoa, ele é teu servo, abençoa. E você saber que Deus te ouve e atende. É tremendo, irmãos. O Senhor quer que eu e você, irmãos, tenhamos essa intrepidez, ousadia e coragem para ministrar a vida das pessoas. E não permitir, irmãos, que cadeia nenhuma
buraco nenhum, homem nenhum te impeça de você ser o crente que Deus quer que você seja, o homem e mulher que Deus quer que você seja. É claro que, irmãos, cadeias virão, lutas virão, mas tem uma igreja que ora.